Não, eu não sei fazer. Ah, o Eduardinho é o cara, velho. O Eduardinho faz de domingo, toda domingo no VP. O Eduardinho é o cara. Já tá ligado. Boa noite, boa noite. Pós coletivo meu demora uns 5 minutos. De 5 a 10. Não tem problema. Aqui só fica Não tem problema, não? Só espírito Você impuro. coloca uma musiquinha de fundo? A gente não colocou, mas eu posso colocar. Já tá ligado, tá? Dá uma concentração melhor. Tá? O filme que a mulher não vai sentar no. Você tem mais material? Não. Tem. Bloquinho pra derrubar os copos. É, porque... Esse copo de plástico, É, toda vez eu derrubo. eles são novos. Não dá pra eu voar aqui, não vai me derrubar. Ele ficou escondido? Oi, boa noite. Eu não cumprimentei a senhora. É que eu tava lá no cantinho. É. Olha, tem uma mocinha, que beleza. Tá vendo? Ela cumprimentou. Tudo bem? Tudo bom? Ah, o moço não Agora ficou um saco isso, tem que fazer um por um, né? Você pode copiar e colar, né? Ah, então não vai trabalhar. aquele relógio. Não, ficou ruim, sem dúvida. Quantos minutos? São 15 cada um. Só manda pra ele. Não, a transmissão sim, mas dá uns 10 minutinhos, né? 5 minutos pra gente. Tô atendendo, Eduardo. Era tão mais fácil quando podia ir clicando em tudo, né? Mas você pode ver que não bloqueia mais perguntas. Um pouquinho. Bloqueia? Você também é o... Foi por causa dos textos, cara. Tá enchendo o saco, Não, então, mas aí. Não, mas eu falei pra ela, você compartilha toda semana. A palestra e o estudo já é um pau. Aí quando compartilha os textos, Tá bom. para tudo. Pode falar nem bom dia no Facebook. Parabéns, não pode participar de mais nada. Vai fazer login, os caras bloqueiam. Mas, fica à vontade. Você já teve, eu vi que você colocou no você vai Maria, você já teve lá? Não. Fantástica, cara. Então, aquela Lu me convidou. Eu Fantástico, fantástico. Vai na fé. Fantástico. Deixa domingo. Tem um público exclusivo de 60 pessoas. domingo agora tem. Então, um público exclusivo de 60 pessoas. Só Legal. atividade de domingo até agora. Eu tenho agendado uma de terça, mas eu não me lembro que dia. Assim, tá na agenda. Assim. É, eu tenho duas Eu também. fui 2 domingos lá. Cara, muito bom. Eles abrem de domingo, de quarta de tarde. E Ela comentou, tá? Quarta tarde também Não, não dá também, tô dizendo, mas a casa tá aberta. Fantástico. Tá mudando, tá vindo um pessoal diferente. Esse rapaz é a primeira vez que vem. Desculpa. Não tá. O carro aqui. Filhos, né? O carro não tava pegando, agora mas ele disse que vai dar um jeito. Ah, é? Você pode mandar pra mim? Se vira. Deixa eu ver. Isso, ah, tá bom. Tá vindo, já tá online. Dá um abraço pra ele. Já estamos no ar. Nossa, quanta gente.
Vamos lá? 15 minutos, né? Só para não fazer muito. Não, mas é tranquilo, tá? Vamos lá? Tudo bem? Podemos começar? Boa noite a todos. Muito bem-vindo quem está vindo a primeira vez. Só para rapidinho, para a gente hoje aproveitar os 3 que estão com a gente aqui. Quem está vindo a primeira vez, quem está entrando na internet a primeira vez, não, já tem gente perguntando, a Ana vai tentando responder lá. Não é trabalho de psicografia, não é trabalho mediúnico. Na verdade, sempre uma vez por mês. Esse mês nós vamos fazer 2 em julho. Nós fazemos um formato da mesa, a gente convida sempre 3 ou 4 pessoas para participar, para falar de um capítulo do Evangelho. E nós só fizemos 2 vezes, né? O Rodrigo participou com a gente, acho que só o capítulo 5, né? Acho que 2 capítulos nós fizemos em 2 vezes, pelo capítulo ser grande e ter necessidade. Na verdade, a maioria deles, mas a gente acabou mudando em alguns só. Esse, como é extenso e o assunto vale a pena dar uma alongada, nós vamos fazer em 2 semanas. Nós vamos fazer hoje e vamos fazer no dia 9. Tá? Então é sempre um capítulo do Evangelho. Hoje, quem quiser acompanhar, quem está aqui, a Ana já passou o Evangelho para ir acompanhando por aí. Quem estiver na página, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então a ideia é a gente realmente fazer com que todo mundo pegue o Evangelho, leia. Isso foi uma conversa muito bacana que a gente teve com o Rodrigo sobre essa ideia de fazer as pessoas criarem o hábito de manusear, de usar o Evangelho, de ter o Evangelho como uma coisa comum para a gente. Por isso que surgiu a ideia. E acabou dando certo a primeira semana, o primeiro mês, o pessoal parece que gostou, o pessoal que frequenta aqui gostou bastante, o pessoal da internet gostou muito, e a gente acabou tocando. Então, na verdade, nós estamos já no capítulo 15, então já são 18 meses que a gente está fazendo nesse formato, uma vez por mês, com um mês que pulou, acho que foi umas férias que a gente teve muito palestrante, outra vez nós fizemos 2 no mês, mas foi mais ou menos essa média, tá bom? Eu vou apresentar, embora vocês já conheçam, né? O Eduardo já esteve com a gente outras vezes na palestra, fazendo palestra com a gente aqui. A Márcia, a primeira vez que está fazendo palestra com a gente, mas sempre está junto também com o Eduardo. O Rodrigo, que já é da casa, né? O Wagner ficou no cantinho, porque a Dani não deixou dele ficar mais para cá, senão ele fica mais abusado. Então a ideia é essa, gente. Então nós vamos... Alguém quer fazer a prece inicial? O Eduardo quer fazer? Pode fazer? E a gente começa na sequência, cada um falando um pouquinho do trecho que ficou combinado. Tudo bem? Vamos então agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, sempre em seu nome, pela oportunidade do aprendizado, desses ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, tão importante para o nosso progresso espiritual. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus por ter deixado esses ensinamentos e estar conosco ainda nesse nosso caminhar, nos amparando sempre, nos apoiando, para que possamos um dia estar com Ele junto ao Pai. Agradecemos sempre também aos amigos da espiritualidade que nos apoiam tanto, os amigos do Centro Espírita, amigos do bem aqui, da espiritualidade, e que em nome de Jesus vamos dar por iniciado então os nossos estudos. Que assim seja. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo e hoje tem um que especial, viu, Alexandre? Com você eu estou sempre, mas ter o Eduardo e a Márcia na mesa é um prazer. 2 grandes amigos que a doutrina nos aproximou. E o Eduardo, além de tudo, é palmeirense. Nada é perfeito, nós vamos tocar. Então a gente vai falar, como o Alexandre falou, do 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Eu gosto sempre de situar ou brifar, né, que a gente cria uma ideia sobre os títulos que Kardec nos trouxe, né? Fora da caridade não há salvação é uma afirmativa, dizendo que longe da caridade, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre, não há salvação. E aí, quando a gente vai, por exemplo,
a questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta aos mentores da codificação qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, coloca régua lá em cima. E é importante, eu acabei pulando, caridade, ela vem derivada de uma palavra do aramaico, enfim, pode ser que me fuja, ágape, que significa caridade e amor. Podemos encontrar algumas traduções como amor, outras como caridade. Então a gente vai entender sempre amor-caridade. Então a pergunta é, qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E Jesus nos devolve, os mentores da codificação nos devolvem benevolência para com todos, bondade para com todos, principalmente com aquele que nós acabamos de pensar, que a gente não gosta muito, com eles principalmente. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus deixa claramente aqui, os mentores trazem o sentido da palavra caridade, como entende Jesus, a caridade no sentido moral, de apoio, ao outro, de entendimento, de benevolência. E aí vem aquela pergunta de sempre: eu estou nessa faixa? Eu sou sempre bondoso, indulgente e perdoo as ofensas? Eu vou responder por mim, nem sempre, ou quase sempre, ou quase nunca, melhor dizendo. Então eu me enquadro naqueles que precisam de salvação, e aqui nós vamos pôr salvação entre aspas, porque a mesma doutrina na questão 114 da obra do Livro dos Espíritos vem nos explicar que nós homens só somos infelizes quando dela nos afastamos da lei divina. Então, olhamos para isso e encontramos como caridade uma lei de Deus. Como toda lei de Deus, ela é imutável. E nós precisamos, então, nos adaptar a ela. Porque longe dela nós sabemos o que acontece. Orgulho, vaidade, egoísmo, e depois disso é angústia, dor e tantos outros sentimentos que nós conhecemos bem, porque vivemos isso, Dado esse brief, nós vamos ao Evangelho. No item 1 que o Alexandre designou para que eu conversasse, está dizendo assim: o que é preciso para ser salvo, no primeiro subitem. E aqui Jesus vai nos explicar de forma enérgica, porque é importante que quando nós vamos ao Evangelho de Jesus, lembremos que ele falava para um povo há 2019 anos ao menos atrás, um povo rude, um povo que beirava, rude mesmo, não tem outra definição melhor, rude, de difícil entendimento, que ele precisava impor alegorias muito fortes para que a pessoa pudesse compreender. Então, quando a gente vai ao texto, é preciso que a gente quebre até a casca desse texto e procure ali dentro a mensagem central que Jesus está nos deixando. Eu vou trazer para a gente os trechos para que a gente converse sobre. Traz a narrativa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 ao 46, diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à tua esquerda. Já tem uma alegoria de linguagem, porque com doutrina espírita sabemos que não tem esse tribunal me esperando, porque a lei de Deus está grafada na minha consciência, e quando eu a desvio, eu mesmo vou me autopunir, é um termo muito pesado, mas eu vou saber que eu infligi ela. E ele está dizendo assim para nós, Continua a narrativa. Então, o rei dirá àqueles que estão à sua direita, o rei aqui simbolizando Deus, Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus já dizendo que esse planeta foi preparado para nós, desde que antes que a gente sonhasse em existir quanto a espírito, quanto a matéria inteligente, ou princípio inteligente, já estava feito para nós. E ele continua: pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, preso e vieste me ver.
E aí os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando doente ou na prisão e viemos te visitar? Jesus nos fala: e o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que quantas vezes fizestes a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizestes. Jesus deixa numa simbologia muito clara e direta, dizendo que os justos, aqueles que fazem a vontade do Pai, conseguiram alcançar o reino dos céus, se assim podemos dizer, porque ele encontrou no próximo. Ele foi ao encontro do próximo e viveu a lei do amor. Jesus está deixando muito claro para nós que a nossa salvação, ou a nossa melhora individual, ou a nossa evolução quanto a espíritos imortais, vai se dar no encontro com o meu irmão. É lá, amparando o coração do sofredor, amparando o coração daquele que precisa do meu apoio, quer ele seja material, quer ele seja moral. Quer ele seja somente um abraço, e como o Chico nos ensina, se não dá para falar nada, chora junto. É nele, é no outro. Principalmente naquele que não nutre simpatia por mim, que eu vou conseguir entender a questão da justiça divina, né? E muito bem. Em seguida, dirá aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim. Às vezes as traduções vão ter palavras diferentes, mas o sentido dá para entender. Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Ponto. Diabo ganhou uma conotação muito grande, mas diabo na linguagem da época significava adversário. Quem era adversário? O diabo então significa adversário. Ele está dizendo assim, ó: ide ao fogo eterno que foi preparado para o adversário de Deus, da lei de Deus e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber, abrigo e não me abrigastes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não viestes me visitar. Eu olho para isso aqui e penso, nós, no nosso entendimento, na nossa forma de ver o mundo, a gente consegue imaginar e visitar alguém na cadeia que não seja nosso parente ou alguém que a gente não tem algum relacionamento de carinho e intimidade? E Jesus está dizendo, de novo, que é para os doentes, os estropiados, que nós temos que estender o nosso coração. Para aquele que é o que é afastado da sociedade, aquele que a sociedade repugna ou, né, ela encosta, é para eles que a gente tem que olhar. E os da esquerda dirão assim: Senhor, quando nós te vimos com fome, sede ou sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhe responderá: em verdade vos digo que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de dá-las. E estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Muito bem. Eu quero entender que nós somos esse povo da esquerda, porque nós continuamos no mundo das provas e das expiações, aonde o suplício de fato ele é eterno, porque nós vivemos essas angústias, ou nós não sentimos aqui angústias, dores morais, falta de fé, pessimismo, todos sentimentos nossos que nós cultivamos em nós por não viver a lei do amor, por não entender que é na caridade que eu vou encontrar o que eu tanto procuro. Se nós perguntarmos aqui para todos que nos assistem, o que a gente quer? Ser feliz. O que a gente quer? Viver em paz. E Jesus está falando, é no outro que você vai encontrar isso. Acalmando a dor do teu irmão, é que você vai se tornar justo, em paz e feliz. E a gente rejeita esse remédio. Não queremos beber desse remédio que vai purificar, né, o meu espírito, que vai transformar a minha vida numa vida melhor, porque vivemos como matéria.
esquecendo que na verdade somos espíritos imortais, espíritos destinados à perfeição. O Pai, quando nos criou para sermos perfeitos. O tempo que vai levar para que isso aconteça decorre por conta de cada um. A salvação, ou a melhora, ou a transformação moral, ela é individual. Eu não posso transformar o Alexandre, e nem o Alexandre consegue me transformar. Mas eu posso, amparando as dores do Alexandre, suavizando o caminhar dele, melhorar a minha vida. Percebam então que aquelas pessoas difíceis, que nós dizemos, que são colocadas no nosso caminho, que nós muitas vezes reclamamos daquelas pessoas difíceis, dizemos até que estamos na família errada, não é possível de tão diferente que nós somos. Eles são, na verdade, a ferramenta que nos levará ao reino dos céus. Basta que a gente comece a olhar para eles não como adversários, não como diferentes. Melhor, não como adversários, e sim diferentes. E diferente não significa melhor ou pior, significa diferente. E aprender a viver com as diferenças é que vai fazer de nós, um dia, espíritos melhores do que hoje. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, onde Jesus fala claramente que os justos herdarão o reino dos céus e os ímpios viverão o suplício eterno, mas não é naquela visão de inferno que nós temos. É essa dor e essa angústia que é típica do mundo das provas e das expiações. Falei demais, deixei nem vocês falar, né? Alexandre, Eduardinho, Márcia, pessoal, alguma dúvida, né? Acho que Não, tranquilo, Ana. eu acho que Da minha parte, tranquilo. mais algum comentário? Algum comentário, gente? Pode participar. A ideia da mesa é justamente... Se tiver alguma dúvida que a gente possa conversar sobre, né? A gente pergunta para o Eduardo. Ou para a Alice. Se tiver com dúvida, Já chama o perguntando para Eduardo. alguém que pode ajudar. Ou alguém na internet. Né? Vamos lá? Pode. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa noite ao pessoal também que está conosco pela internet. É um prazer muito grande para nós, uma alegria estar com vocês e vamos estudar um pouco mais. Continuando nesse capítulo 15, o Fora da Caridade não há salvação, no item 2. Então, é um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Então, eu vou ler para vocês, porque depois vai ter uma parábola maravilhosa de Jesus, que é a do bom samaritano. Aí a gente vai estudando juntos. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem. Fazei isto e vivereis. Mas o doutor da lei, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto,
foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, ou 2 denários, como eles diziam na época, e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Aí, continuou Jesus: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Isso está na Bíblia, em Lucas, no capítulo 10, no versículo de 25 a 37. Então, depois dessa parábola maravilhosa, do bom samaritano, nós vamos fazer assim alguns estudos sobre isso, e eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar nisso também. Porque ao fazer esse questionamento a Jesus, se nós formos analisar bem as palavras, o doutor da lei, na verdade, ele não desejava aprender nada. Ele não estava ali preocupado para aprender alguma coisa com Jesus, muito pelo contrário. Porque ele já se achava um sábio, na verdade. E ele considerava Jesus um impostor, como muitos outros. Mas, para parecer que era justo, ele perguntou a Jesus quem era o próximo. Porque, no fundo, eles queriam sempre confundir Jesus de alguma maneira, tentá-lo para ver qual seria a resposta dele, o que ele iria dizer. Mas Jesus sabia muito bem qual era a intenção do doutor da lei. E por isso, ao contar a parábola, ele colocou primeiro o sacerdote. Porque o sacerdote, ele era um membro do Sinédrio e muito influente. Eles agiam como intermediários no culto do Antigo Testamento. E para o povo, eles representavam Deus. E representavam o povo diante de Deus. Além da função religiosa, ele também tinha a função social para com todos. E Jesus depois colocou o levita, não é verdade? E os levitas também eram pessoas consideradas. Eles auxiliavam os sacerdotes no templo e eram os guardiões do culto a Deus, aqueles que deveriam zelar pelas coisas de Deus. Então, quando Jesus colocou o sacerdote, o levita, pessoas de destaque na sociedade, para que deveriam auxiliar os necessitados, demonstrou que todos tiveram a mesma oportunidade de ajudar aquele homem. E com isso ele estava ensinando as pessoas que estavam ouvindo ele, mesmo a nós, que nós temos oportunidades diárias na nossa vida, Porque não precisamos fazer grandes gestos, podem ser pequenos gestos para auxiliar o nosso próximo. E quando ele fala do samaritano, os samaritanos, eles tinham muito preconceito para com os samaritanos. Os judeus tinham muito preconceito. Eles eram considerados pessoas inferiores. Eles eram discriminados pelos judeus, considerados hereges, porque eles não seguiam rigorosamente a lei dos judeus. E eles tinham muitas divergências religiosas. Vocês desculpem a minha colinha, tá? É que os meninos aqui, eu considero que eles já são muito mais elevados do que eu, tá? Com certeza. Eu sou apenas uma aprendiz, tá bom? Fica tranquilo, Tá tudo certo. Eu vim de você cola. salvando nós depois, Na escola eu não colei, tá? Mas aqui eu estou colando. Você viu que a cola é maior, né, o livro?
Então, na realidade, Jesus, quando ele utilizou a figura do samaritano, ele usou como simbolismo, apenas para demonstrar que o samaritano, apesar do preconceito que eles sofriam, foi o que teve compaixão. Então, simbolizando que mesmo que o considerasse inferior, estava num outro nível de consciência, mais elevado, pela atitude de auxílio com aquele homem. Então, Jesus disse mais. Ao considerar importante retratar que ao deixá-lo na hospedaria, ele se preocupou para que aquele homem continuasse a receber os cuidados necessários para a sobrevivência. E ele continuou a viagem dele, continuou o percurso, sem a necessidade de parar a vida dele. E é isso que ele quis também estar nos trazendo para nós. Que muitas vezes a gente acha que trabalhando muito, ou os compromissos, né, que sejam profissionais ou familiares, a gente não tem tempo de ajudar o nosso próximo. E a gente não pode dar isso como desculpa, não é verdade? Então, e quando Jesus também perguntou ao doutor da lei, qual dos três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e faz o mesmo. Aí, para a gente terminar, percebemos que o doutor da lei, ele não conseguiu falar o samaritano, na verdade, ele não repetiu o nome samaritano para Jesus, ele falou, aquele que teve misericórdia. Então, devido ao orgulho e à pretensa superioridade que ele mantinha, e falou simplesmente, aquele que usou de misericórdia. Jesus quis passar para todos que estavam ouvindo ele naquele momento e para nós também, apesar de já essas palavras terem sido ditas há mais de 2000 anos, ele sabia que estava dizendo para toda a eternidade. Por isso, suas palavras são conhecidas como palavras da vida eterna, para todos os tempos da humanidade e todos os povos. Eu achei muito interessante esse livro do Alírio, é o Alírio de Cerqueira Filho, são parábolas terapêuticas. É maravilhoso, que fala das parábolas e ele comenta, faz uns comentários muito interessantes. Não é propaganda não, mas realmente é uma pessoa, o Alírio escreve de maneira maravilhosa. E ele traz os ensinamentos de Jesus como uma terapia para que a gente traga para a nossa vida atual, né? Para o nosso dia a dia. Que às vezes a gente pensa que pequenas coisas não fazem a diferença, mas faz. É só a gente começar. A gente começa, né? O bem é contagioso, não é mesmo, vó? A gente faz o bem um dia, um pouquinho, outro, e vai. A gente vai fazendo naturalmente na nossa vida. Bom, é o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. Se vocês quiserem completar alguma coisa. Aí eu só vou fazer um comentário, que aproveitar a Márcia está aqui, e nós começamos ontem, nós temos o trabalho do Evangelho no lar. E as primeiras vezes a gente vai até a casa para dar o início, às vezes a pessoa não começa. Ontem nós fomos fazer o Evangelho na casa da Márcia, está aí online aqui em Pederneiras. E aí o final da conversa foi exatamente esse, o que a Márcia comentou agora. Márcia, não por coincidência, deve ser, né? Da história de trazer o Evangelho para a nossa realidade, né? Essa foi a ideia, a primeira, quando nós começamos do Evangelho, que a gente acabou se distanciando do Evangelho, usando isso como uma coisa distante da nossa realidade, né? A gente continuou falando do Evangelho como se tivesse acontecido há 2000 e poucos anos e, na verdade, é exatamente o finalzinho da explanação da Márcia. Quer dizer, o grande objetivo é a gente conseguir trazer o Evangelho para a nossa realidade, para a minha vida, né? Para que a gente consiga usar essa mensagem ou ensinamento no nosso dia a dia, né? Na nossa convivência, na nossa existência agora. Né? Era só isso que aproveitar, que coincidentemente foi ontem com a Márcia, como tu acabou falando sobre isso Eu ontem. queria só também fazer uma observação, se a Márcia me permite. Jesus, nessa maravilhosa, de fato, parábola, ele deixa uma mensagem subliminar, ao meu modo de entender, muito clara, onde ele está dizendo assim, ó, não adianta ser doutor da lei, o intelecto dos intelectos, se você não tiver sentimento. Se você não olhar para o próximo e sentir a dor dele, que é o sentimento que nos aproxima, a instrução,
a bela palavra, a fala, não vai servir de nada no reino de Deus. Lá precisa de sentimento, né? Compaixão. Eu achei muito bonito isso. Mais algum comentário? Ana, não está dando para acompanhar alguma coisa aí? Eduardo, com mais algum comentário? Quer? Não, agora é a minha parte. Então vamos lá. Até que tá ótima posição na mesa, dá pra vocês bem de pertinho. Ah, que Bom, isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Depende. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que o agradecer. convite de estar aqui nessa casa abençoada e sempre nos acolhe tão bem e a gente se sente em casa. Que bom, nós é que agradecemos vocês. Aliás, vou até confessar, quem cutucou foi o Rodrigo. A gente tinha falado, aí o Rodrigo incentivou muito, vocês viriam os dois juntos. Sim, A gente é a primeira aprende. vez que a gente está fazendo alguma coisa junto de palestra. Todos esses, bom que susto. Todos esses anos de casar, nada junto. Não, né, a questão da palestra só. Cada um faz a sua e a gente... Não, mas nós conversamos, eu e o Rodrigo, nós ficamos assim, quando a Márcia aceitou, nós ficamos muito felizes realmente pela possibilidade da gente conseguir juntar. A Márcia nunca tinha vindo fazer palestra com a gente, e aí a oportunidade de fazer a mesa realmente foi muito, Quantas vezes nós vamos muito ter um gratificante. casal falando de evangelho juntos? Essa oportunidade é importante até para que todos que estão aqui percebam isso, que o evangelho é da família, né, Eduardo? Sim, sem dúvida. Fazer propaganda, semana que vem eu tô com a Ana. Aí, Ana, queremos te ver aqui, ó. Semana que vem, ela, Alice, Gabriel também aqui. Então, que maravilha. Bom, boa noite a todos também, da internet, que estão aqui presentes. Ficou para mim esse item 3, e se me permitem eu não vou ler itens tudo certinho. Eu vou ir comentando, falando, porque assim a gente tem mais tempo para poder colocar algumas coisas que eu acho que seria interessante a gente pensar aqui do que Kardec, essa parte, né, Kardec está nos colocando, né? Na primeira parte ele já coloca, ele vem aqui dizendo, né, que Jesus resume a moral nessas duas palavras, caridade e humildade, né? E que são virtudes. Então a caridade e a humildade são virtudes, são duas virtudes, né? E que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? A caridade contrária ao egoísmo, aliás, o egoísmo contrário à caridade e o orgulho contrário à humildade, né? E às vezes eu fico muito preocupado assim quando a gente pensa, inclusive nessa parábola de Jesus, e a gente pensa assim: puxa, eu ainda não consigo ser esse samaritano, não é? Eu não sei de vocês, eu pelo menos não consigo, não é? Por que eu não consigo ainda? Porque o grau de evolução minha não está para isso, não é? Se eu tenho a caridade e o egoísmo, né? O egoísmo antagônico à caridade é uma escala, nós vamos ter que sair de um egoísmo total para a caridade total, não é? Talvez Jesus aqui tenha nos colocado uma posição de uma caridade muito perto dessa caridade mais pura, não é? Então, o nosso movimento, e aí eu quero colocar o que eu acho da caridade. A caridade para mim é o amor em ação. Tudo aqui se refere ao amor, né? É o que eu estou me doando para o próximo. E se eu tivesse nessa escala, né, do egoísmo, no caminho dessa escala para a caridade, eu vou me posicionando ali. Cada dia mais eu posso ir buscar ter a vontade de, né, querer fazer um pouco mais aquilo que eu vou conseguindo fazer, porque nós temos os nossos limites ainda hoje, e é muito difícil a gente
colocar um peso muito grande nas nossas costas daquilo que muitas vezes a gente não tem condições ainda, nesse grau de evolução, de fazer. Mas nós temos sim condição de tentar a melhoria, de sair dessa escala que nós estamos aqui, em algum lugar entre o egoísmo máximo e a caridade pura, a gente nesse ponto e caminhando por ali. O Evangelho, ele nos traz muitos ensinamentos, como aqui ele diz na próxima, na sequência, né? Ele nos coloca, basicamente, do capítulo 7 ao capítulo 13, né? Porque ele vem nos colocando, bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados os que são dóceis, pacíficos, e ele vem colocando tudo o que ele já colocou ali, porque nós estamos no 15º capítulo, tudo que já foi falado do 7º ao 13, não é? E que faz parte da caridade. Então, a caridade não é uma coisa muito simples na realidade, né? Porque nós temos vários tipos de caridade. Nós temos uma caridade que é mais fácil, que é a caridade material, não é? É aquela da gente pôr a mão no bolso. Às vezes a gente fala mais fácil, mas às vezes para alguns pesam também, não é? Depende de onde que está naquela escala, não é? Mas a caridade moral, ela é um complicador um pouco maior para nós, espíritos ainda em evolução, no caminho dessa caridade pura, não é? E fazendo tudo o que ele nos ensina nesses capítulos aqui, não é? Nos mostrando esse caminho, talvez nos fique mais fácil a gente, entendendo um pouco mais isso, caminhar nessa escala um pouco mais para a caridade. Óbvio que nós não vamos sair dessa encarnação agora que nós temos, né, no máximo da nossa escala, não é? Porque sem dúvida nós, se conseguirmos isso, seria uma coisa maravilhosa. Nós não retornaremos com certeza para esse mundo, estaríamos aptos a ir para outros lugares, não é? Mundos mais felizes, como ele diz aqui, que a felicidade eterna são esses mundos mais felizes, mais puros, não é? Então ele vai nos colocando isso, né? E nos coloca que nós temos que combater o antagonismo da caridade e da humildade, que é o egoísmo e o orgulho. Então, para que a gente possa caminhar um pouco mais para essas escalas, para onde Jesus nos indica o caminho, né? Humildade e caridade, nós precisamos perceber o quanto nós somos egoístas e quanto nós somos orgulhosos, coisa que a gente não aceita muitas vezes. Se a gente vai colocar uma posição que uma pessoa é orgulhosa, essa pessoa se revolta, muitas vezes, com o posicionamento que você está fazendo. O teu ato, por exemplo, é um ato de orgulho, não é? De egoísmo. Olha, presta atenção, a pessoa não se percebe. E para a gente caminhar nisso, a gente precisa realmente perceber. Nós precisamos perceber o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós somos egoístas. Senão a gente não caminha numa outra direção, porque a gente não percebe a caridade que a gente pode fazer. A gente não percebe, está a todo momento sendo nos dado oportunidades de praticar essa caridade. Só que a gente acaba não percebendo, porque nós nos desconhecemos na realidade, nessas diferenças que a gente tem. Depois ele segue, ainda tem um tempinho? Né? Tem, a gente falar, você vai me cortando. Não, tá? eu chuto por baixo também. Dá um nozinho. Depois ele vem nos falar da questão que o Rodrigo comentou, do julgamento final, né? Por que Jesus comenta sobre o julgamento final? Sim. Como ele diz aqui, ele fala sobre o julgamento final. Só que naquela época, e aqui ele nos explica isso, era difícil para Jesus não comentar sobre isso
né? Porque era praticamente uma lei. Sim. Né? Ele não poderia ir contra esse argumento. A lei mosaica. Ele sabendo que não era bem assim, mas ele não poderia comentar. Agora, o que era mais importante? Era a pessoa entender que não tem julgamento final, ou era a pessoa ser mais caridosa? Mudar, né? Mudar. Não é? O que era mais importante naquela época? E o que é mais importante para nós também? Continua sendo isso. Continua sendo isso. Eu só aproveitar, tá? Deixa de novo, nós comentamos isso no estudo, é sempre uma coisa emendada na outra. E ontem também no Evangelho, toda vez acaba sendo isso. Que a gente acaba sempre olhando, né? Nós estamos lendo, nós comentamos isso no estudo da semana passada, e lá no Tato a mesma coisa. Nós ainda, por conta desse orgulho, vaidade, todo esse milindre que nós temos, nós lemos tudo isso olhando para o outro, né? O outro precisa ser mais caridoso, o outro precisa ser menos orgulhoso, o outro precisa ser menos vaidoso. E na verdade é o contrário, né? Na verdade isso daqui é para eu entender. Sim. Eu colocar, nós acabamos de falar um pouquinho mais, você comentou agora, quer dizer, eu preciso trazer isso para a minha realidade, né? Então, na verdade, quando ele está falando aqui, ele não está falando para a gente ler pensando no vizinho, né? Isso daqui é para eu deixar de ser orgulhoso. Ele falou para nós, né? Sim. Nós estamos nesse estado Mas que você a está gente falando que é sério. porque nós somos ainda extremamente orgulhosos e vaidosos. Exato. Outro dia eu estava nas minhas reflexões, até compartilhar com os amigos. A gente não faz ideia, ou eu pelo menos não faço ideia o que é orgulho. Entende o que eu quero dizer? Na profundidade de quanto isso está tão forte em nós, mais forte, que a gente não consegue se libertar disso. E o Evangelho todo está falando disso. Quando ele fala que a gente tem que ser humilde, em contrapartida, para ser humilde tem que deixar de ser orgulhoso, né, Eduardo? E esse é um negócio tão forte dentro de nós, que a gente não gosta de perder ainda nem para o ímpar, quanto mais não ter razão. Exato. Um pequeno debate aqui sobre o assunto. A Madalena colocou que caridade não é material, não precisa ser só material, tem que saber ouvir, saber conversar. Essa é a caridade moral. É só repetir para quem não está ouvindo, que a Ana está sem microfone lá. Aqui está saindo, a Madalena está comentando aqui a respeito de não só ser a caridade material, o Eduardo já tinha comentado, mas que o saber ouvir e tudo mais também é uma forma de caridade. É isso? E a maior caridade é dentro de casa, aturando os defeitos das pessoas que estão próximas. Essa não precisa nem repetir, porque todo mundo escreveu. Fora de casa é muito fácil de ver se Essa não precisa repetir, porque todo mundo entendeu. Pode continuar, Rodrigo. Bom, mas nesse último parágrafo ele coloca também essa questão, continuando do juízo final, né, da questão da sentença. Né? Que na realidade, que sentença é essa? Né? Que inquérito que vão fazer? Ninguém vai fazer um inquérito quando a gente chegar lá. Não é bem isso. Como o Rodrigo falou, nós vamos ter uma percepção. Vamos olhar de cima, né, Eduardo? Vamos ter uma percepção. Eu gosto muito daquela imagem que diz que quando a gente está num lugar montanhoso, se eu estiver embaixo do vale, lá na parte mais baixa, eu tenho uma observação muito restrita daquela paisagem. Se eu subo na montanha e fico lá no cume, né, no topo, eu vou conseguir ter uma visão muito maior. Uma visão do todo. Uma visão do todo. E essa situação é a nossa quando nós estamos na espiritualidade. Né? A gente sobe no topo, Exato. e vê de uma forma diferente. Óbvio que tudo depende do grau de evolução que nós temos, né? De percepção maior ou menor. Mas também nós vamos nos cobrar mais porque nós conhecemos mais. Então essa percepção maior, nós vamos nos questionar. Né? Aí ele diz assim, que passe à direita aqueles que conseguiram fazer, né? E à esquerda aqueles que não conseguiram. Como se interpretavam naquela época, né? Que aqueles que à direita iam para o céu e à esquerda iam para o que eles chamavam de inferno, né? Nessa questão. Né? Mas não é bem assim. Aqueles que já conseguiram aprender, passem à direita para ir para um outro lugar. Não é? Agora, aqueles que ainda não aprenderam à esquerda, né, precisam refazer a lição. Não é? Como uma escola. Precisa refazer a lição. Começar de novo. E aprender outra vez. Nós estamos vindo aqui nesse mundo em algumas encarnações, não é?
porque nós passamos à esquerda. E tivemos que retornar. E vamos ter que retornar ainda algumas vezes. Né? Algumas vezes. Então isso é de uma importância muito grande, para que a gente tenha essa ideia, né, de que, primeiro, não podemos nos cobrar e ficar em depressão, sofrendo, porque eu não consigo fazer. Isso é uma coisa muito séria. Né? O que eu tenho que me preocupar é com a minha não vontade, a minha não, aquela questão de você ficar sem fazer por preguiça, né? Sair da zona de conforto nossa, né? Isso eu tenho que me preocupar. Quando eu não quero sair dessa zona de conforto, né? Que eu não quero me enxergar o quanto que eu preciso mudar, isso é preocupante, né? Isso é preocupante, porque isso daí não faz com que a gente não consiga nem tentar fazer aquilo que a gente não consegue, que é um pouquinho mais de caridade, né? A questão, só mais dois minutinhos para completar, da questão do título, né, que você comentou, Fora da Caridade Não Há Salvação. Eu fiz uma palestra, quando eu comecei a fazer, uma das primeiras palestras minhas, aliás, quando eu fiz um curso de orador lá, o tema que me caiu foi esse, Fora da Caridade Não Há Salvação. E na época, eu também pesquisando, eu vi algumas pessoas com uma ideia de que a salvação, na realidade, para nós espíritas, seria a evolução. Então, fora da caridade não há evolução. E recentemente, eu, com esse tempo todo, já faz um bom tempo que eu faço um pouco de palestra, eu tinha essa ideia. E depois eu fui percebendo, eu assisti um vídeo de uma pessoa que eu guardo muito o conteúdo das coisas como um todo, mas não particularidades, né? E ela falou uma coisa que eu fui buscar e comecei a perceber. Evolução, na realidade, é para um todo. Por exemplo, nós, seres humanos, evoluímos como seres humanos. Nós temos a evolução dos seres humanos. A espécie vegetal tem a evolução da espécie vegetal. A evolução, ela é uma coisa natural e praticamente compulsória, não é? Não depende da gente, não depende de cada um. Agora, o progresso, que é onde Kardec, no Livro dos Espíritos, ele não coloca como evolução, é uma coisa impressionante, porque a gente não percebe. Ele vai colocar como progresso. O progresso é individual. É individual. Ninguém progride se não for por ele. Não dá para progredir, né, vendo o outro progredir. A gente tem que fazer, a gente tem que caminhar, né? Kardec colocou, acho que salvação, porque ficava meio estranho, né? Fora da caridade não há progresso, é uma coisa mais complicado, né? Mais complicado. Mas essa é a ideia dessa salvação. A salvação é o progresso. E progresso significa passo a passo. Caminhar, progredir. E aos poucos. Eu gosto muito também do exemplo da planta. Um agricultor, ele tem que ter paciência. Por quê? Ele tem que plantar. Primeiro ele tem que arar a terra, ele tem que preparar a terra, ele tem que plantar a semente. Tem que esperar essa semente crescer. Foi virar uma árvore. Vir os frutos, que às vezes demoram anos, para algumas espécies. Tratar dela durante esse tempo todo, para depois colher no tempo certo. No tempo certo. Para nós é a mesma coisa. Nós temos que ter paciência conosco, mas não comodidade. Porque se o agricultor não fosse tratar da planta, não fosse aguar, não fosse regar, não fosse colocar, né, o adubo ali, ele não vai colher o fruto lá na frente. Então,
A paciência não é essa questão que eu ainda não consegui a palavra correta, mas não é essa... A inércia, né? Inércia. Parado, Não é essa inércia. Desculpa, obrigado pela palavra. É exatamente essa. Não é a inércia. Né? A paciência, ela é efetiva. Você, aos poucos, com calma, vai indo e a gente vai conseguindo. Ok? Então era isso. Desculpa, atrapalhei. Certinho. Quer algum comentário disso? Para a gente encerrar, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, até todo mundo comentando algumas coisas aqui, só para fechar o que muita gente comentou lá com a Ana, e alguns eu consegui acompanhar. O primeiro é o grande exemplo que eu acho que a gente acaba esquecendo, e o Eduardo, no comentário dele, fez. E eu acho que essa é uma fala fantástica do Haroldo, que ele é perguntado, né, qual que é a diferença ou a semelhança entre caridade e o amor. Na verdade, ele explica exatamente isso. Ele complementa que não é só ação, mas ele fala que a caridade, na verdade, quando você sente a ação e no outro o que você está fazendo. Então é uma justificativa que eu achei, é um comentário que dá para a gente refletir bastante em relação a isso. Né? Quer dizer, então é uma forma de amor, mas se eu amo só a mim mesmo, que eu tenho que amar, e às vezes isso não tem nada a ver com egoísmo, está lá no mandamento, né? Então, o meu próximo como a ti mesmo, então ele já mandou se amar. E às vezes a gente esquece isso, não tem nada a ver com orgulho, isso, né, com egoísmo. Então, esse é um dos pontos que eu acho fantástico, o Eduardo já comentou, de que essa é uma grande definição de caridade para a gente. Quer dizer, quando eu consigo sentir o amor que eu tenho em ação em relação ao outro. É uma maneira da gente entender. Muita gente comentando, o importante não é só a caridade material. Claro que não, nós podemos fazer caridade o tempo todo, é só a gente transbordar amor, é só a gente passar amor, nós estamos fazendo caridade. O Eduardo comentou no final, aliás, comentado pelos três durante todos os trechos a gente ouviu isso. Mas a caridade material ajuda e ajuda muito também, nós sabemos disso. Nós estamos vendo as pessoas passarem frio lá do lado do fora e nós vamos levar o cobertor. Vai falar de Deus para quem está com Isso fome. é uma caridade material. Posso mostrar? Claro. Até na caridade material, dependendo de como ela é feita... Também precisa do amor, aliás, precisa mais ainda. Ela humilha. Mais meritória ou menos meritória. Ou ela vem com orgulho ou ela vem com amor. Porque tem muita gente que fala assim, olha, tá aqui R$50, né? Vai lá no centro, compra lá, compra você uma cesta básica para entregar lá para vocês. Ele está ajudando. Ele está ajudando? Tá. Não é? Com dinheiro. Só que ele não tem o trabalho nem de ir no mercado para comprar, para levar lá. E nem para saber qual é a realidade. E nem sabe para saber. Parece que ele está se livrando da coisa. Eu estou cumprindo tabela, né? Na verdade, eu estou trazendo todo um ranço, todo um histórico. Tem, mas qual é o mérito? E na verdade eu trago o que a gente traz de todas as experiências que a gente já teve, provavelmente da outra vez, né? Que é o pagamento do negócio, né? Na verdade não é caridade. Eu estou pagando, eu estou trocando por um lugarzinho no céu ou pela minha bomba. Pela minha salvação eu estou pagando em moeda em vez de fazer. Então é nesse sentido. Mas é claro que nós precisamos da caridade. Se ninguém ajudar com o cobertor, a gente não consegue atender o cobertor. A gente não consegue fazer a cesta básica e assim por diante. Mas aí entra o que o Eduardo comentou. Por isso que a gente faz a campanha do brinquedo, é um exemplo que eu gosto muito, que foi uma discussão que nós tivemos no começo. Mas então vamos arrecadar dinheiro, a gente compra 500 bolas e 500 bonecas. Se for para fazer desse jeito, nós não vamos fazer. Qual a ideia? É de que a criança doe o brinquedo e ela saiba que ela está doando o brinquedo, que vai chegar, que vai ter um envolvimento, que ela venha saber, que a escola movimente. É essa a ideia da caridade. De que as pessoas participem, se interessem, sintam aí, usando a ação do amor. Então aí por isso que eu acho que essa explicação, essa justificativa do Haroldo é fantástica. É quando realmente eu coloco o meu amor em serviço do outro, pensando no outro, fazendo com que esse carinho chegue até o próximo, não simplesmente por fazer. O fazer por fazer ajuda? Ajuda sim. Se chegar alguém aqui e despejar 30 cestas básicas na porta e virar as costas, nós vamos pegar as 30 e vamos distribuir para quem está precisando. Mas não é esse o objetivo, não é essa a caridade que ele veio falar para nós, que ele veio mostrar. Então por isso que é a ação, por isso que é o amor em movimento em relação ao próximo. Tá? Bom,
Mais algum comentário? A ideia era mais ou menos essa. Nós vamos ainda continuar, né, Alice? A Alice já está lá, porque semana que vem tem aí. Alice, Ana, o Gá. Então nós vamos continuar o capítulo. Mais alguma pergunta? Alguém quiser participar? Ana, tem mais alguma coisa por aí? Ele é mais material? Hum? A caridade ele é mais material Não. do que espiritual? Não. Como é que a gente separa? O que a gente der com amor é caridade. Mesmo eu dando material. Se eu der uma blusa que a senhora doa pra gente, para trazer para quem a gente precisa aqui, isso é caridade material e está vindo com um sentimento moral do mesmo tamanho que o material às vezes. Nossa, assim, rapidamente. Você sente a caridade no momento. Né? Sim. Eu estou querendo o bem do outro. Estou doando a camiseta porque eu quero que chegue alguém que está precisando. Só doou o cobertor para chegar para as pessoas que estão lá na rua, para que aquilo chegue. E eu não tenho condição de ir, senão eu iria e assim por diante. É o sentimento que eu O ponho sentimento do que eu coloco. É o carinho que eu coloco no cobertor, ou no R$1, ou nas 10 centavos de moeda que eu dou lá. Muitas vezes eu abaixo o vidro rapidinho, entrego R$1. Estou ajudando com R$1? Estou. Mas para mim não significou nada. Eu tirei R$1 porque estava na moeda ali, ia jogar fora, ou que fosse lavar o carro e ir embora. Não, é caridade. Para mim não. É para aquele que recebeu, sim. Para mim não. Para mim eu não ganhei nada com isso. Não cresceu nada. Aí vai no progresso moral que o Eduardo terminou agora de comentar. Certo? Certo. Eu acho que nós falamos já. Deu para cobrir esse pedaço do que a gente tinha. Tem o texto, acho que hoje não precisa ler, né? Porque acho que está tranquilo. Ana, mais alguma coisa? Algum comentário? Não. Todo mundo adorando a palestra, todo mundo comentando a mesma coisa sobre caridade. Então, nós vamos. O Eduardo acho que vai fazer o passo coletivo. O Eduardo vai fazer o passo coletivo hoje para você? Tá. Então, só para a gente encerrar, vou só dar uns avisos rapidinho enquanto a Ana vai colocar a música lá de fundo para a gente fazer o passo coletivo e dar os avisos. Primeiro, agradecer o Rodrigo em público e o pessoal da SEAC, que nos deu quase 100 livros aí ou mais para a feira. Já está marcado para o dia 27, junto com o Varal, lá na praça. Então, nós vamos fazer a feira com livro gratuito e o Varal junto. Nós recebemos, chegou também 60 e poucos livros do Rio de Janeiro, que uma pessoa que acompanha a gente pela internet mandou, aí recebemos outros. Então está confirmado no dia 27, das 9 a meio-dia, na Praça da Matriz, com a Feira do Livro do Espírita, de graça, e o Varal Solidário, mais uma vez. Amanhã, estudo do Livro dos Espíritos, às 20, também aberto, quem quiser participar. Eduardo, Márcia, fiquem também, já sinto os convidados. O Rodrigo não vem porque ele falou que ele não... Ele tem muita palestra também. Ah, tá. Certeza. Não, fica o convite para quem está vindo a primeira vez. O pessoal que já acompanha na internet sabe. Então amanhã às 8, das 8 às 9h30, 15 para as 10, 10 e pouquinho, depende do Acácio. É difícil fazer semana que vem. Né? A gente consegue. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação. Fica o convite então para amanhã. O pessoal que acompanha sempre é o Tavinho, o pessoal que vem fazer palestra, vocês agora, o Rodrigo já sabe disso. O dia do estudo, quem vem, acho que logo aí, é o Paulinho, que já está falando aqui, que quer participar. O Paulinho também vai falar para você, tá tudo que é lugar agora, tá precisando mais. Eu estava com ele ontem, porque estava de festa, né? Mas está convidado, falou que quer vir participar do estudo. Foi gente boa, pai do Marvin. Pai do Marvin. E manso, né? Segundo o Tato, herderá o reino do céu primeiro que nós, né? O cara já vem com o sobrenome de manso. Certo? Ana, achou aí? Vou colocar esse Tá bom. Só comentar algumas coisinhas que é importante no passe coletivo, que a gente fique bastante tranquilo. Inclusive, quero convidar o pessoal da internet também. Que eles participam, todos aí que estão ouvindo. Lá, porque também, né, chega até cada um que está nos ouvindo. E se quiserem até colocar uma água ali para que seja magnetizada, com certeza a espiritualidade amiga está colocando o medicamento necessário para cada um. Agora, quanto mais relaxado a gente estiver, né, mais a gente consegue entrar em sintonia com os nossos amigos da espiritualidade para que eles possam nos ajudar, ok? Aí, tá bom. Quer por aqui? Quer por aqui para eles poderem ouvir também?
Isso aqui é o microfone aqui. Você viu? Não põe muito próximo. Aí tá bom. Tá bom. Então vamos. Primeiramente, prestar atenção em nossa respiração. Fazendo uma respiração um pouco mais profunda, para que a gente possa se relaxar mais. Respira, solta o ar, solta a musculatura. Estando bem relaxados, vamos colocar Jesus em nossos pensamentos, através de uma imagem que escolhemos, mas prestar atenção no seu olhar. O olhar de Jesus, ele é sempre muito meigo, sereno. Ele nos transmite uma paz, uma tranquilidade. E através desse olhar do nosso Mestre, podemos sentir o seu amor em nosso coração, em forma de uma luz muito clara, que se expande em nosso corpo, tomando conta de todo o nosso ser, físico e espiritual. Essa luz, que é o amor do nosso Mestre Jesus, nos envolve totalmente, tratando tudo aquilo que precisa ser tratado. Não só na parte material, mas principalmente tratar os nossos sentimentos, tratar o nosso coração, para que sejamos cada dia mais, Senhor, que estejamos em sintonia com o nosso Pai, através desse amor, dessa paz e dessa luz. Que essa luz, que representa esse amor maravilhoso de Deus por nós, possa se expandir mais e tomar conta de toda esta sala, de todos os locais que estão nos escutando, com uma luz única, que ampara, que protege, que ajuda. E te pedimos também, Senhor, que essa tua luz possa chegar até os nossos amigos que estão num leito de hospital, as pessoas que necessitam do seu amparo, da sua luz, desse amor divino de Deus por nós, que eles possam receber, assim como aquelas pessoas que estão ao seu lado, ajudando na sua recuperação. Que possamos também, Senhor, levar esse amor, através dos nossos amigos da espiritualidade, até os orfanatos,
a casa dos pequeninos que ainda não têm um lar, mas tem o amor daquelas pessoas que cuidam com tanto carinho deles. Fortaleça, Senhor, em cada coraçãozinho o amor também por todas essas pessoas. E o amor para com eles mesmos. Que esse amor divino, Senhor, possa chegar também a todos os lares dos idosos que ali estão, muitas vezes abandonados, outras vezes por vontade própria, mas que eles possam, Senhor, sentir o amparo do seu amor, da sua luz, para que possam passar pelas provas que ainda persistem até retornarem ao lar definitivo na espiritualidade. Leve também, Senhor, o seu amor para todos aqueles que ainda não perceberam que a bondade, o amor, a caridade são os caminhos para a felicidade eterna. Aqueles que erraram bastante e estão nas casas de detenção, cumprindo, Senhor, a pena material aqui, mas que possa o seu amor tocar o coração de cada um deles, para que retornem a este caminho maravilhoso que segue até Ti. E por fim, Senhor, ampare também, proteja e fortaleça o coraçãozinho de todos aqueles que não têm uma casa, não têm uma família, que estão na rua, às vezes porque não têm aonde ir, e outras vezes pela vontade própria. Principalmente nesses dias de maior sofrimento, de frio. Ampare-os, Senhor, proteja-os, ilumine corações bondosos para que possam aliviar um pouquinho dos seus sofrimentos. Assim, Pai amado, Jesus Divino Mestre, te agradecemos imensamente, Senhor, por todas as oportunidades que nos dão para o nosso progresso espiritual, para o nosso caminhar. Fortaleça-nos neste caminho do bem, do amor, da caridade, que possamos receber o amor também de todos aqueles amigos da espiritualidade, nossos protetores, e perceber o quanto somos amados por Deus, por Jesus e por todos esses que nos amparam tanto. Assim, Senhor, é sempre em seu nome que iniciamos e com sua permissão encerramos mais essa atividade. Que assim seja. Deus, que assim seja.